diante disso, o que nos resta? A parte mais importante, que não é o homem, mas é Deus. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor com este vaso de barro que está aqui na frente de vocês. Então vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o 14. Mas eu vou ler apenas nesse momento os versos 9 e os versos 10, verso 9 e verso 10. Então do 3 ao 14, capítulo 1 de Efésios, do 3 ao 14. E eu vou ler com os irmãos do 9 ao 10 e nós faremos, obviamente, devido ao avançado da hora, nós vamos até, naturalmente, 10 horas. Não iríamos se não tivéssemos atrasado, mas como atrasamos, para fazer com que o pregador chegasse, iremos com a programação até 10 horas e a banda retorna no final para cantar com a gente e encerrar com chave de ouro. Mas o texto diz assim, Efésios 1, 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Queridos, essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Amém? Graças a Deus. Esse texto, se você for voltar ele do 3, como eu falei, até o 14, você pode dividir ele em 3 partes. A obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. E aqui Paulo, quando escreve aos Efésios, ele tem essa intenção nesse momento. Inclusive é um trecho bem longo, em que não há nenhum tipo de respiração, pontuação, até porque o grego já não tem, o grego original não tem, mas aqui não há nenhuma pausa, nada, é o texto que vai direto, do 3 ao 14, e a gente que na língua portuguesa dá um jeitinho de colocar um ponto, uma vírgula, e aqui é como se fosse uma poesia, mas ao mesmo tempo repleta de conteúdo teológico, bíblico acerca de Deus, e aqui ele vai falar então do 3, começa a falar do plano de Deus, mas antes de ele falar do plano de Deus, ele fala de algo interessantíssimo. Primeiro ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele adora a Deus, e aí ele diz assim, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí você pensa assim, caramba, o que isso tem a ver comigo? Tudo, porque ele nos abençoou, você está vendo o texto aí? Que ele nos abençoou com todas as bênçãos, o quê? Espirituais, são bênçãos espirituais, e bênçãos espirituais são o que importam. Bênçãos espirituais é aquilo que é prioridade, bênçãos espirituais é o que realmente nos interessa. É claro que nós lutamos no dia a dia, precisamos trabalhar, ganhar dinheiro, e Deus nos abençoa com dinheiro, com saúde, com comida, com uma série de coisas, com fartura, mas aqui é algo mais poderoso, são bênçãos espirituais, porque eventualmente pode faltar algo. Eventualmente pode faltar, talvez, dinheiro na conta. Eventualmente você pode precisar de um carro e não tem. Não sei. Pode faltar saúde em algum momento. Pode acontecer. Não é verdade? Nós temos que clamar ao Senhor pedindo o quê? Uma bênção material da saúde. Mas aqui, Paulo ele nos eleva a adorar a Deus por bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que seriam essas bênçãos espirituais? Vamos ver o que ele vai dizer. Primeira bênção. Verso 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós estamos com o tema falando de Cristo em mim, e nós não vamos gastar o tema hoje porque a gente tem uma apresentação muito interessante no domingo à noite. Então convido você a vir no domingo à noite, e amanhã também o Felipe Breder, que vai estar conosco, vai explorar bastante essa parte de Colossenses, de Cristo em vós, esperança da glória, Cristo em vocês, esperança da glória. Mas uma coisa que a gente pode já trazer desse texto para cá, é que há uma esperança da glória. E aqui o texto, ele tem algo relacionado com a glória que eu vou falar já já. Mas aqui, nesse momento, Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, a primeira bênção espiritual é que nós somos escolhidos por Deus, antes da fundação do mundo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você foi escolhido. Escolhido para quê? Aí você fala, pastor, qual é o propósito da minha vida? Está aqui, ó. Aqui, ó. Escolhidos antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos. O que é santo e irrepreensível? Perfeito.
Mas como assim? Você foi escolhido para ser perfeito. Mas eu não consigo ser perfeito, a gente sabe disso, por isso que Cristo veio. Porque na perfeição dele nós seremos aperfeiçoados. Mas você foi escolhido para ser o quê? Perfeito. Você consegue ser hoje? Claro que não. Mas você está em processo de quê? De aperfeiçoamento, de santidade, de santificação. Então você foi escolhido para ser aperfeiçoado, ser santo, irrepreensível na presença dele. E a segunda bênção, primeira, ele nos escolheu. A segunda bênção espiritual, ele, verso 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Às vezes a gente não dá valor muito para essa expressão de ser filho de Deus, porque aí fora o pessoal fala que todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia diz que não é verdade. Não é todo mundo que é filho de Deus. Quem é filho de Deus? Quem, pelo texto, foi predestinado para ser adotado como filho. E aí ele explica como que isso acontece. Isso não tem nada a ver com calvinismo ou com arminianismo, para quem gosta dessa briga aí. Tem nada a ver com isso, estou discutindo isso não. Porque tanto o arminiano como o calvinista, os dois concordam com esse texto, pelo menos o ponto central. Eles vão divergir de como isso acontece. Na cronologia dos fatos, como isso acontece. Mas eles concordam. E concordam com o seguinte, que sim, Deus nos predestinou, nos destinou previamente para sermos adotados como filhos. E de que forma? Ele também predestinou a forma, o meio pelo qual essa adoção seria. Está aí no texto. Por meio de quem? Por meio de quem? Jesus Cristo, está aí. Verso 5 ainda, Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito. Então a primeira bênção espiritual, nós já vimos, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis, perfeitos diante dele. E em amor, na segunda bênção agora, ele nos predestinou para sermos o quê? Filhos, adotados, filhos, por meio de quem? Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aí você pensa assim, o que isso significa? Isso significa que nós somos uma cópia de Cristo. Se você quer ser perfeito, tem que estar debaixo da perfeição de Cristo, imitando a perfeição de Cristo, a primeira bênção. E se você quer entender o que é ser filho, tem que se relacionar com o Filho de Deus. Ficou claro? Se o Filho de Deus cumpre o propósito dele, ele então te dá condições de ser também o quê? Filho. Tá certo? Isso é ser predestinado para ser como filho, filho adotado por meio de Jesus, conforme o bom propósito. E quando Paulo fala do bom propósito, é porque é para a gente entender que há caminhos de Deus que nós não conhecemos hoje, não compreendemos, mas nós confiamos. Ele tem um bom propósito por fazer as coisas dessa forma, por criar o universo como ele criou, por permitir o mal chegar no mundo, por enviar o seu filho para a salvação. Ele tem um propósito, e esse bom propósito já vai ser revelado aqui para a gente no texto, mas é conforme esse bom propósito que ele te escolheu, me escolheu antes da fundação do mundo, e também te predestinou como filho adotivo por meio de Jesus. Então isso é bênção. Então quando você está aí sonhando com uma bênção material, continue sonhando, mas não perca de vista que você já é rico, porque você é cheio das bênçãos espirituais. E quem tem as bênçãos espirituais, querido, é o verdadeiro significado do Salmo 23, que as pessoas às vezes se confundem. Só o primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor e nada. O significado original do hebraico, que foi bem traduzido na NVI, olha como é que está na NVI, olha na tela, na NVI: o Senhor é o meu pastor, de nada. Exatamente isso, é isso que quer dizer o hebraico. Quer dizer que pode até faltar, miraculosamente você não sente falta. Pode até não ter dinheiro, roupa, não ter comida eventualmente, mas se não tiver comida, ele, o Senhor, o bom pastor, Jesus Cristo, o verdadeiro pastor, ele é o teu alimento, ele é o pão. Se faltar amor, Deus é amor. Se faltar roupa, meu amigo, ele te cobre, e como o povo do Velho Testamento, a roupa nem rasgou.
Então, entender isso é saber que nós transcendemos as adversidades. Você pode estar passando uma luta hoje, pode estar faltando alguma coisa nesse sentido que nós falamos aqui, dinheiro, amor, família, sei lá qual é a luta que você está passando, eu também passo as minhas, e falta muita coisa para mim, ainda falta, querido, sempre vai faltar. Enquanto você viver nesse mundo, sempre falta algo, sempre vai faltar. Só que aquele que tem as bênçãos espirituais, impressionante, de nada tem falta, de nada sente falta. É isso que você precisa entender. Então, quando a gente fala de Cristo em mim, esperança da glória, é entender que você já não tem mais falta de nada, porque você tem o que em você? Cristo em você. Então veja, e aí termina esse primeiro trecho no verso 6, que é a obra do Pai. Então o Senhor Deus, o Pai de Jesus Cristo, conforme Paulo aqui escreveu, Ele nos abençoou com duas bênçãos espirituais. Nos escolheu e nos predestinou, né, em Cristo Jesus, conforme o seu bom propósito. E aí ele termina, e aqui é o refrão da música: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Para o louvor da sua glória. Cristo em mim, Colossenses 1:27, esperança da glória. Cristo em vocês, Cristo em vós, esperança da glória. É isso aqui, é o louvor da glória dele. Por que que ele fez as coisas como são? Por que que ele permitiu as coisas desse jeito? Por que que ele planejou eu passar por algumas necessidades, até materiais, e me deu apenas para confiar na bênção espiritual? Como se fosse apenas, veja bem. A pessoa pensa assim, apenas. Por quê? Porque é para o louvor da glória. Para o louvor da sua glória. Precisamos entender e buscar e sonhar e almejar com a glória de Deus. A glória de Deus é que nos satisfaz, a glória de Deus é que nos preenche. Compreender a glória de Deus é entender que a glória de Deus é o Deus total. Não é o Deus apenas que é amor, mas é o Deus que corrige, é o Deus que é justiça. E você pode glorificar a Deus de forma total, ou seja, o Deus que te ama, mas também te repreende, porque quer te corrigir, que quer te aperfeiçoar. Você pode dar glória a Deus? Então diga, glória a Deus. É para ninguém dormir, gente, por favor. Então vamos lá, agora vem a segunda parte, a obra do Filho. Então o propósito de Deus, do Pai, foi fazer isso, nos predestinar e tal, para o louvor da sua glória, para sermos filhos dele. Agora, por meio de Cristo. Agora, o que Jesus fez? Qual foi a obra de Jesus? Como é que ele executou esse plano do Pai? Olha o verso 7, em Jesus. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, ou da graça de Deus, melhor dizendo, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Qual foi o plano que Deus desenvolveu em Cristo? Nos dar a redenção, nos redimir do pecado. Você fala assim, eu já sou salvo, grande coisa. Gente, grande coisa, é grande coisa mesmo, é literalmente grande coisa. Não ironize a palavra grande para falar de salvação, é grande mesmo, é imenso, é sem preço. Você não tem como calcular. A salvação que eu e você temos é grande. E é grande porque ele quis nos salvar, nos redimir dos nossos pecados, por meio do seu sangue. Talvez alguém esteja aqui, não seja cristão, não sei. Se você não conhece essa história de Jesus acerca da salvação, digo para você agora. Você e eu, talvez você ainda esteja nessa situação. Graças a Deus, eu e muitos aqui, a maioria, não estamos mais. Mas todos nós fomos criados para viver em comunhão com o Senhor, e um dia nós pecamos e nascemos em pecado, nascemos distanciados de Deus, nascemos totalmente desconectados de Deus, desconectados da glória que Ele quer revelar para nós, desconectados. E um dia então o Senhor estabeleceu assim, que o Filho dele, Jesus, viria ao mundo para nos salvar, viver uma vida sem pecado, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E aquele que crê no Filho será salvo. Mas fique o aviso, aquele que não crê no Filho não apenas será condenado, já está nessa condição de condenado. Então, se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez e nunca soube disso, creia no Filho e você será salvo. Agora veja, querido, a qual então ele derramou com toda sabedoria e entendimento. O plano que Jesus cumpriu do Pai é um plano cheio de sabedoria e entendimento, cheio do conhecimento de Deus, da glória de Deus, da revelação de Deus. Ele quis se revelar através do Filho,
Jesus. E como eu sei disso? O verso 9 que nós lemos. Veja o verso 9. E nos revelou, olha aí, o tal do bom propósito, está aqui, ó. E nos revelou o mistério da sua vontade. Aí eu vou lembrar de Colossenses, lá que a gente vai trabalhar domingo, que fala que ele nos revelou o mistério, que é, a saber, Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Que mistério é esse, de acordo com esse bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, verso 9. Agora verso 10. Qual é o mistério? Revelado. Não há mistério oculto mais, porque foi revelado. Há mistérios de Deus que na eternidade saberemos, mas o maior mistério já foi revelado: Jesus. E aqui ele revelou, e aqui o texto diz assim, que é de fazer convergir, apontar para Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, por que eu sofro? Por que eu passo necessidade? Por que minha família, a gente briga? Porque, claro, tem pecado, tem um monte de coisa. Mas por que tudo, o universo funciona desse jeito? Por que Deus fez dessa forma que a gente está lendo aqui? Por quê? Por que a gente perde pessoas queridas, elas morrem, e a gente fica com saudade porque elas morreram, a gente fica entristecido? Por que pessoas ficam doentes? Por que tem guerra no mundo? Por que tem tragédias às vezes? Por que tem aquelas questões climáticas e tal, terremoto? Por quê? E se você parar para pensar cada coisa, por quê? Pensa às vezes numa situação de uma criança passando necessidade e fome, por quê? Por quê? Porque permitindo dessa forma, criando o universo e permitindo dessa forma, isso revela o mistério da sua vontade. E esse mistério é apontar para Cristo, todas as coisas. Apontar para Cristo as coisas celestiais e também as terrenas. Por isso a palavra de Deus vai dizer que um dia todos se curvarão, até aqueles que batem no peito. Eu não me curvo, eu não sei, Jesus não existiu e tal, o cara bate no peito, esse cara também vai se curvar. Tudo vai apontar para Cristo. E quando você bate no peito como crente, aí eu estou bem, Paulo nos avisa assim, ó, aquele que está de pé, cuide para que não caia, não bata no peito, não tem mérito nenhum em mim e você. Tudo é para apontar para Cristo. Ele nos amou, está na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Todo aquele que crê, não é isso? Amou. Agora, nos amou para quê? Para nos salvar. Nos salvou para quê? Porque a gente é legal. Não. Se você parar para pensar, toda a lógica humana, ela vai funcionar sempre de uma causa e de uma consequência. Tem uma coisa que causa e uma coisa que acontece por causa da causa. Tá certo? Então, por exemplo, eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque eu, sei lá, estou com energia, porque eu estou bem de saúde, porque eu estou com voz para falar, porque o Paulo Vale não veio, porque um monte de coisa. Estou aqui. Então tem várias causas para a gente estar aqui. E você também está aí porque muitas coisas causaram para você estar aí. Agora, se você tentar entender por que ele te chamou, não há causa compreensível, humana, a não ser que seja revelado. E a causa original, até porque Jesus sempre esteve no começo, porque ele é Deus, e tudo foi criado por meio dele. A causa é fazer apontar todas as coisas para ele, todos se renderem a ele, tudo circundar em volta dele, até porque você e eu, nós não somos o centro mesmo do universo. Nós não somos os protagonistas da história. Quem é o protagonista? Quem é o principal? Jesus. Então é tudo sobre ele, é tudo para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, querido, você quer saber por que eu passo por isso? Por que essas coisas acontecem na minha vida? É para fazer Cristo conhecido, para que todos se rendam a Cristo, para que tudo aponte para Cristo. Mas quando que ele vai me aliviar desse sofrimento que eu estou passando? Creia, ele pode te aliviar e clame por isso. Mas também diga para ele: Senhor, é um privilégio sofrer por amor ao Senhor. É um privilégio passar por privações e até provações, se for o caso. É um privilégio para que o teu nome seja conhecido, para que todos apontem para a glória do Senhor, para que o universo aponte para o Senhor, para que os astros, as estrelas, os corpos celestiais e espirituais também apontem para o Senhor. Compreender esse propósito é ter paz. Compreender esse propósito é descansar. É por isso que Paulo fala de Cristo em mim, esperança na glória. É isso que Paulo tenta dizer: eu sou ministro dessa revelação, eu sou ministro desse mistério que foi revelado. Esse serviço de Paulo é para dizer para você: essa é a única coisa que eu e você temos que dizer.
Você não tem, eu e você não temos nada para dizer a ninguém, a não ser dizer que tudo aponta para Cristo. Ah, mas eu quero falar. Eu lembro de um retiro que a gente fez dos jovens. Aí um irmão lá ficou meio alterado. Acho que ele estava, não sei se ele estava com uma atuação espiritual maligna ou se era um problema mental, não sei. Ou eram os dois, na verdade. Estou falando assim, não sei, para desconversar. Eu sei o que aconteceu, mas eu não quero dar detalhes aqui. Mas o fato é que ele então chegou, teve uma hora, me chamaram, pastor, vem que o negócio está pegando fogo. Aí eu corri, ele chegou assim e falou assim: quando que eu vou falar? Falou assim: quando que eu vou falar? Que ele estava querendo falar. Ele tinha muita coisa, estava ouvindo, não sei lá de onde, ouvindo do além, ou de Deus, ou do maligno, ou da mente. Estava ouvindo coisa. Quando que eu vou falar? Aí eu cheguei para ele e falei assim: você não vai falar nada. Você não tem nada para falar. A não ser que você fale a Bíblia. Abra a Bíblia e fale. Aí ele não quis falar. O que eu quero dizer com isso? Querido, eu e você não temos nada a dizer. Quando você pedir oportunidade, eu quero falar, que seja da palavra de Deus. Que seja para apontar para Cristo. Que seja Cristo em mim, esperança da glória. Se não for isso, morre. Senhor, me leva, que eu não tenho nada para fazer nesse mundo. Morre logo. Me leva de vez. Agora, se você está vivendo uma vida que está querendo falar muita coisa, dizer muita coisa, muitas opiniões, eu quero debater, eu quero isso. Vocês estão alcançando o que eu estou falando? Eu não estou falando que é errado de conversar, debater. Vocês estão alcançando. É você achar que você tem algo a contribuir. Você não tem. Eu não tenho. E o que você tem e eu tenho, nós temos, não é nosso. Foi nos dado através de Cristo. Nunca foi nosso. Nunca partiu de nós. Não foi causado por nós. A causa é Cristo e o plano de Deus. Nunca foi teu. Mas agora foi dado a você. E você ainda quer falar outras coisas? Fala da revelação do mistério. Revele a todos quantos você encontrar por aí para fora. É Cristo. Tudo é sobre Cristo. Aí veja. Aí ele vai falando. Verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Repete, né? Está vendo? Propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, aí termina o plano de Cristo, sejamos para o louvor da glória. Qual é o alvo? A glória. Cristo em vós, esperança da glória. O Pai desenvolveu o plano dele, e para o louvor da glória. O Filho executou o plano para o louvor da glória. E será que o Espírito vai fazer isso também? Vamos ver 13 e 14 e a gente termina. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo, selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Só esse verso 13 já diz muita coisa. Eu não vou entrar aqui em doutrina, não é o momento. Mas nós, quando ouvimos o evangelho, recebemos o selo do Espírito, que nos marca e diz assim: propriedade de Cristo, propriedade de Deus. Se você tem, e obviamente creio que tenha, porque você entregou sua vida a Jesus, se você teve esse encontro com Jesus, você tem a marca, você tem o selo. O Espírito Santo não apenas te sela, mas ele habita em você, e ele é que produz aquilo que você acha que você tem que fazer. Então nós temos que ser santos, temos, já vimos aqui, irrepreensíveis, temos que obedecer a Deus, temos que falar a palavra de Deus e apontar para Cristo, temos, mas quem vai produzir isso? É o Espírito Santo. Mas você tem uma responsabilidade de buscá-lo. Ele está nesse mundo, nesse momento, atuando em você e em mim. Ele está trabalhando, enquanto o Filho já está nas alturas, reinando, governando. Mas você tem que se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é o Espírito de Deus. É uma pessoa, não é uma força, não é um poder espetaculoso, nada disso, uma magia, não é nada disso. Ele é uma pessoa, e a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. E é necessário se relacionar com o Espírito Santo. Dizer: Espírito Santo, continua falando no meu coração. Espírito Santo, continua falando nos irmãos que estão ouvindo a palavra. Espírito Santo, continua falando agora. Vai na frente, Senhor, o Espírito Santo, e agora toca naqueles que eu vou alcançar, porque eu não tenho nada para dizer, mas o Senhor tem. A tua palavra é o que eu quero falar. E que ela seja recheada do poder do Espírito Santo. E aí ele termina dizendo que é a garantia, o Espírito Santo, né?
da nossa herança. Você está marcado e você tem uma garantia. Você e eu temos uma herança. As bênçãos, as tais bênçãos espirituais do começo do texto, está garantido para você e para mim. Você é dele. Ele não vai te dividir com ninguém. Ele não aceita você achar que tem algo para dizer, a não ser que seja da parte dele, que venha da palavra dele, que venha do Espírito dele. Até mesmo a tua oração, ele não quer ouvir uma oração carnal, ele não quer ouvir uma oração egoísta. E por isso o Espírito Santo lá em Romanos vai dizer que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que a nossa oração alcance, de acordo com o propósito de Deus, a vontade de Deus, e agrade ao Senhor. Querido, nós não fomos chamados, nós não fomos, como lemos aqui, escolhidos, predestinados, nós não fomos feitos filhos adotivos do Senhor, nós não fomos tudo isso para a gente se perder nas nossas vontades carnais. Nós fomos chamados para espelhar o caráter de Cristo, a glória de Cristo. E sabe como é que ele termina? Do mesmo jeito que os outros terminaram. O Pai termina o propósito para o louvor da sua glória, a gloriosa graça. Aí agora o Filho terminou também da mesma forma para o louvor da sua glória. E o Espírito Santo terminou também para o louvor da sua glória. Por isso Paulo em Colossenses vai falar: Cristo em vocês, esperança da glória. A razão da nossa existência é Cristo em nós, Cristo em mim, esperança da glória. E tudo que você faz, eu faço, é para o louvor da glória dele, é para a glória dele. E se você não está andando para o louvor da glória dele, é hoje. Arrependa-se, entregue-se ao Senhor, se joga no chão, clama ao Senhor de qualquer jeito aí. Precisa ser nesse chão, pode ser no chão da sua casa, pode ser aqui, pode ser no gabinete, não importa. Se apresente ao Senhor e diga: Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. Eu não quero mais andar como uma pessoa que não foi chamada para ser santa. Eu quero viver de acordo, buscando a tua glória, e almeje a glória do Senhor. E a glória do Senhor é Cristo em mim e você. Eu queria fazer só um convite a você. Se você entendeu essa palavra muito apressada por causa do tempo, mas eu creio que o Espírito Santo ele fala. E se você entendeu essa palavra, eu queria convidar já a banda Sarando a Terra Ferida, que vai nos ajudar a encerrar o culto, e nós vamos cantar para encerrar. Mas eu queria convidar você a hoje ainda entregar a sua vida a Jesus. Uma palavra muito simples, eu já ouvi em um monte de lugar. Meu irmão, você está ouvindo todo dia um monte de lugar, só não mudou. Sabe o que acontece quando você ouve um monte de lugar e não muda? Isso é condenação para você. Isso é acusação para você. Agora, se você ouve a palavra e isso muda você, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então meu convite é que você hoje, nessa noite, entregue, seja você cristão ou não crente. Se você não é crente, obviamente, você precisa crer no Evangelho, que eu já contei resumidamente aqui no início, e entregar sua vida para Jesus. Não sei como fazer, me procura qualquer irmão aqui que ele vai te ajudar, e nós vamos orar com você, e você vai receber o Senhor, e vai receber o selo do Espírito, a garantia. E se você é crente, e acha que não está num caminho legal, está caminhando torto, meu convite para você também é: se conserte. Eu não sei se você esperava uma palavra pentecostal, uma palavra presbiteriana, uma palavra batista. Eu não sei o que você estava esperando aqui. Eu também estava esperando outra coisa, estava esperando o pastor Paulo Vale. Mas eu só sei o seguinte: o Senhor escreve a história da nossa vida. E tudo isso aponta para Cristo. E o propósito de Deus nessa noite, com as ausências de quem obviamente não veio, e com a presença de vocês aqui, é que apontemos para Cristo. E eu queria te convidar então, cristão, crente verdadeiro, fique de pé. E vamos apontar para Cristo. E vamos adorá-lo nessa noite e encerrar esse culto.